aqui. Iniciar gravação. Então, ó, nós estávamos falando sobre diodo, certo? Conteúdo que vai cair na avaliação. E nosso último momento ali, nós falamos sobre o diodo retificador, né? Chegamos até aqui alguns modelos. Aí, o que nós estávamos vendo? Quando o diodo está polarizado diretamente, ele permite a passagem da corrente. Permite a passagem da corrente. Quando o diodo está polarizado inversamente, vocês já sabem que ele funciona como uma chave aberta, né? Então, polarizado corretamente, funciona como uma chave fechada. Polarizado inversamente, ele não permite a passagem da corrente, certo? Aí, tem algumas características aqui, ó, com relação aos diodos. Sabem que o diodo emissor de luz, que vocês conhecem como LED, o diodo emissor de luz, que funciona como um LED, vocês sabem que ele também deve ser polarizado corretamente para ele permitir a passagem da corrente. Então, veja bem aqui, ó, na estrutura do diodo, você já consegue identificar qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo dele. Então, ele tem um chanferzinho, tem uma perninha aqui, ó, uma extremidade maior do que a outra, para identificar qual que é o anodo e qual que é o catodo. E o que varia as cores dele? Varia do que ele é, de acordo com o material que ele é feito, ele vai ter um brilho diferente, né? Uma cor diferente, certo? E a gente viu, eu vou passar um pouquinho para frente, para a parte de fontes, já que a gente está trabalhando com diodos retificadores. Então, vocês viram lá que quando nós estávamos trabalhando com fonte, a gente viu que o transformador, ele faz o quê? Ele pega uma tensão alternada da rede e transforma numa tensão alternada também, maior ou menor, de acordo com o modelo de transformador. Se for um transformador elevador, ele eleva a tensão. Transformador abaixador, ele vai abaixar a tensão. E um transformador isolador, basicamente, ele vai manter a mesma tensão, vai apenas isolar o ambiente que precisa de uma tensão mais estruturada, certo? Então, aqui a gente tem a entrada, né, do transformador, que a gente chama de primário, e tem a saída do transformador, que a gente chama de secundário, certo? Então, sempre vai funcionar mais ou menos dessa forma. Você tem o primário, aonde você pode ligar em 110 ou 220, né? Se você for ligar em 110, você vai pegar o 0 aqui, o 110, e em 220 você vai pegar essas duas extremidades aqui, ó, né? Com 220. No secundário, se você, geralmente, esse ponto do meio aqui, que a gente chama de center tape, se for um transformador com center tape é esse ponto do meio aqui, ó, que ele vai ser o meu 0 volts, ele pode ser utilizado como terra. Então, daqui, ó, até aqui eu vou ter 12 volts. Daqui até aqui eu vou ter 12 volts, se for necessário 24 volts, então eu vou pegar as duas tensões das extremidades para ter o 24 volts. Aí eu mostrei para vocês aqui, né, a estrutura física de um transformador. E como é que funciona a retificação de meia onda, tá? Veja aqui, ó, aqui é o transformador que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um transformador simples, ele só tem uma saída, né? Ó, tem aqui, ó, o lado A e o lado B, e como que ficaria a retificação de meia onda? Então, na saída do transformador, ó, aqui o primário está entrando em 127 volts eficazes, né? 60 Hz, lembrando a palavra correta é Hertz. Hertz é a unidade de medida de frequência. Então, quando a gente viu osciladores, o oscilador trabalha muito com frequência, trabalha com Hertz, tá certo? E aqui, ó, a saída do transformador. Então, aqui eu vou ter uma tensão maior, né? Na entrada, no primário dele, e aqui eu vou ter uma tensão menor
na saída do transformador. Se for um transformador abaixador. Então, na saída do transformador, eu vou colocar um diodo retificador. O que o diodo retificador vai fazer? Ele vai retificar meia onda, ó. A partir do momento que você coloca o diodo aqui, ele vai bloquear a passagem da tensão negativa, né, da parte negativa, que seria essa parte aqui, e vai permitir somente a passagem da tensão da parte positiva da tensão, certo? Então, a gente teria uma tensão mais pulsante aqui na saída do diodo, certo? Com altos e baixos aqui. Então, vai ter um momento que ele vai estar num pico e um momento que ele vai estar aqui no vale. Então, se nós estivéssemos num laboratório para fazer as medições, teríamos aqui, ó, uma tensão de 12 volts. Aqui, como eu só estaria aproveitando meia parte da tensão, aqui, ó, se eu fosse para medir, eu iria identificar aproximadamente 6 volts e pouco na saída, tá? Então, aqui, ó, as características que vocês já conhecem: tensão de pico negativo, tempo. Sempre esse gráfico aqui, ó, ele vai relacionar a tensão, né, pelo tempo. Então, quantos volts? E aqui, o tempo que essa senoide leva para completar o ciclo, que se inicia aqui e termina aqui. Que quando o tempo que que a senoide leva para completar o ciclo, a gente chama de período. O período é identificado pela letra T, não pode esquecer disso, tá? Então, quando o diodo está polarizado na saída do transformador, ó, ele vai conduzir a parte positiva e vai bloquear a parte negativa da tensão, certo? E se você quiser retificar, digamos que você precisa de uma tensão de 12 volts, aí você vai fazer uma retificação de onda completa. O que seria a retificação de onda completa? Então, aqui, ó, a gente tem uma fonte, né, com a retificação de onda completa. Então, eu tenho um diodo nessa saída e eu tenho um diodo nessa outra saída. Então, quando esse diodo estiver conduzindo, esse daqui vai estar bloqueado. Quando esse diodo aqui estiver conduzindo, esse de cima aqui vai estar bloqueado. Então, como que vai ficar o sinal na saída? O sinal vai ficar pulsante. Por quê? Quando aqui tiver negativo, aqui está positivo. Quando aqui está positivo, aqui está negativo. Então, um vai equilibrando o outro. Quando um parar, o outro conduz. Então, a onda já vai ficar bem mais equilibrada. E assim, eu vou fazer uma retificação de 12 volts. Lembra que eu falei que quando era de onda completa, a saída seria de aproximadamente de meia onda, a saída seria de aproximadamente 6 volts? Agora, na retificação de onda completa, eu vou ter aproximadamente 12 volts na saída. Certo? Então, isso daqui que a gente chama de RL é a carga que eu vou colocar na saída da minha ponte retificadora, tá? Então, aqui, ó, eu já vou ter uma tensão totalmente positiva. Se eu pegar meu multímetro, eu consigo medir uma tensão positiva aqui. Qual que seria o caminho da corrente? Gente, a partir do momento que eu ligo uma carga, eu preciso ter um circuito fechado, né? Um caminho fechado para a passagem da corrente. Então, toda corrente que sai daqui do transformador, ela precisa chegar em algum lugar, né? Então, nessa ponte retificadora, tá vendo o center tape aqui, ó? Center tape é esse ponto aqui, ó, no meio do transformador, ó, center tape, que são para avaliação, isso daqui, porque tem muito pouca gente assistindo essa aula. Então, aqui, ó, aqui o diodo vai estar conduzindo, a corrente vai estar vindo por aqui, ó, vai passar pela carga e vai retornar pelo center tape, né? Então, a corrente vai sair e para fechar o circuito, aqui seria como o meu terra, aqui iria o retorno da corrente. Então, aqui, ó, a mesma coisa quando esse aqui estiver conduzindo. A corrente vai fazer esse caminho, vai passar pela carga e vai retornar pelo center tape, certo? Então, nesse caso, ó, como eu tenho o diodo 1 e diodo 2, primeiro o diodo 1 vai conduzir e depois ele vai bloquear, e
Enquanto ele estiver bloqueado, vai ser o diodo 2 que estará conduzindo, certo? Professor, Pode falar, querido. center tape é uma resistência? Não, center tape é esse fio do meio do transformador, ó. Deixa eu te mostrar aqui só um pouquinho. Ó. Tem alguns transformadores que ele tem só 2 fios na saída. Eu gosto desses transformadores que tem 3 fios na saída. Ó. O center tape seria isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então, o center tape, esse ponto zero, ele tem os 0 volts. Eu utilizo ele como terra, certo? Então, aqui, ó, teria os meus 12 volts saindo por aqui. Se eu quisesse 12 volts, só 12 volts direto, eu usaria o 12 volts e o zero, né? Então, esse zero aqui, ó, é o que a gente chama de center tape. Ele funciona como um terra do transformador. Ah, entendi. Eu não lembrava disso aí, professor. Que na presencial, se você for ver, como é bastante gente na sala, a gente acaba falando bem menos, né? É o que eu te falo, imagine quanta coisa de eletrônica eu consegui falar a mais do que em sala de aula. Bastante coisa. Isso é real. Realmente, sim, não é? Tem muita coisa a mais que eu tô conseguindo falar para vocês. Então, ó, center tape, aquele fio, ó, ficaria um diodo num dos fios, naquele fiozinho azul, o outro diodo no outro fiozinho azul, e aqui, ó, a saída dos dois eu poderia, né, emendar, colocar carga, e daí a carga não pode ficar no nada, eu tenho que ter um terra, né, senão não liga. Se eu fosse para colocar um diodo, alguma coisa aqui. Então, daí eu tenho que fazer o retorno pelo center tape. Então, eu preciso ter um caminho fechado para passagem na corrente. Então, com o center tape, ó, a corrente vem por aqui, passa pela carga e retorna pelo center tape. Quando esse diodo estiver conduzindo, a mesma coisa, ela vem por aqui, vai por aqui, passa pela carga e retorna pelo center tape. Isso daqui é bem matéria que esse é um item que sempre está na grade de mecatrônica. Então, é um item bem importante. Então, aqui a gente... Ah, esse daqui, ó, não lembro se a gente chegou a fazer esse tipo de ponte retificador o semestre passado. Então, ó, esse daqui, ó, nesse caso, a gente tem uma ponte retificadora. Por que a gente usa ponte retificadora? Lembra quando você falou de fonte, que eu falei para você que tem fonte que a gente usa a fonte simétrica também? Então, digamos que eu... Vou dar 2 exemplos. Digamos que o transformador que você pegou é um transformador sem center tape. Daí você vai ter que fazer um terra, né, para fechar o caminho da corrente. Aí, se o transformador não tiver o center tape, você precisa utilizar a ponte retificadora. Daí, como que vai ser o caminho da corrente? Ó, a corrente ela vai vir por aqui, passar por esse diodo, voltar por aqui e retornar por esse ponto aqui, ó. Você conseguiu ver que eu fechei o circuito? Então, ela sempre vai ter que retornar. Ó, ele vai retornar por aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Se esse diodo começar a conduzir, ó, esse diodo conduz. Você pode ver que quando esse daqui conduz, esse daqui ele bloqueia, né? Então, ó, mesmo caminho, ó. Corrente vai vir por aqui, pelo transformador, passar por esse diodo e passar pela carga e retornar por esse ponto aqui, ó. Esse ponto da ponte retificadora, ele funciona como terra, né? Só que dependendo da fonte retificadora, que nem tem aqui, ó, você pode, dependendo do tipo de fonte, você pode precisar da tensão negativa também. Então, a tensão negativa, se você precisasse fazer uma fonte 12 mais 12, menos 12 e mais 12, daí você pegaria o menos 12 daqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele manda uma tensão negativa. Tanto que se você for pegar esse diodo aqui, ó, e medir ele no osciloscópio, você vai ver que esse diodo aqui, ó, ele vai também ter um sinal. Só que o sinal da saída dele aqui, ó, vai ser só a parte negativa da onda. A parte positiva vai vir por aqui e a parte negativa vai sair por aqui, ó. Esse daqui é melhor ver esse daqui em si é melhor ver no laboratório. Daí aqui, ó, tem alguns exemplos de fontes que já estão prontas, não precisa colocar os diodos lá, fazer toda aquela junção de diodo. Tem algumas fontes que ela já vem pronta, ó.
Já vem prontinho, só você colocar no teu circuito. E esse aqui é o diodo Zener, né? O diodo Zener, comentei com vocês, ele é utilizado como regulador de tensão, né? Então, sempre que for usar o Zener como regulador de tensão, tem que dimensionar um resistor ali para que a tensão saia dentro do adequado. Então, aqui, ó, quando a regulagem da tensão é feita com o Zener, então, nesse caso aqui, ó, eu quero uma tensão de 3 volts, digamos, aqui na saída. Então, o que foi usado, ó? Foi usado um Zener de 3,6 volts. Tá vendo que tem um transistor aqui, ó? Então, um transistor para romper essa barreira aqui, ó, ele tem uma queda de tensão de 0,6 volts aproximadamente. Então, aqui, ó, eu tenho 3,6 volts, como aqui eu tenho uma pequena queda de tensão de 0,6 volts, aqui, ó, eu vou ter os meus 3 volts. Eu vou utilizar esse Zener aqui, ó, para ter uma tensão estabilizada de 3 volts na saída. O cuidado que tem que ter aqui, ó, que aqui tem uma fonte de 3 volts, 3 amperes, né? Então, 3 amperes, aí esse transistor que tá aqui, ó, ele funciona como um bypass. Então, praticamente a corrente, ela vem toda por aqui, ó. Aqui só vai um sinalzinho de base. A corrente, ela vem aqui por cima. Aqui eu tenho uma tensão estabilizada, né? Tem uma tensão estabilizada aqui pelo Zener e pelo capacitor, né? E a corrente, ela vem pelo bypass, por esse transistor que tá aqui em cima. Hein, professora? Pode falar. Esse seria, então, um NPN, então, seria? Esse transistor aqui? Isso mesmo. Isso. Uhum. Ah, beleza. Regulador de tensão. Ah, daí os reguladores de tensão, que eu já comentei com vocês, né? Regulador de tensão da família 78 e 79, ó. 79, 78 fornece tensão positiva, né? Ele vai ter aqui, ó, uma entrada, digamos que essa entrada aqui seria os meus 12 volts, e aqui o meu terra. E daí eu poderia pegar o meu terra com a minha saída, e eu teria lá, se fosse um 7806, eu teria aqui na saída, mesmo entrando 12 volts, esse cara aqui, ó, ele vai regular a tensão para 6 volts. Então, ele é pequenininho, precisa ter um dissipador de calor gigante, porque ele aquece muito, que imagina o tamanho da energia que ele precisa desprender para transformar 12 volts em 6 volts ou 12 volts em 9 volts. Então, ele é um componente que sempre, ele já vem até aqui, ó, para você parafusar ou para você colar, porque ele precisa ser, ele aquece muito e precisa de um dissipador de calor, que é aquele pedacinho de alumínio que geralmente tem nos componentes. E aqui o 79 é a mesma coisa, ó. Entra aqui, ó, uma tensão, digamos, de... Esse daqui, eu pegaria a tensão dele lá da saída da ponte retificadora. Então, eu pegaria aquela tensão negativa, entraria aqui, ó, digamos, menos 12 volts, e a saída seria de menos 6 volts. Então, esse cara aqui, ó, te manda uma tensão negativa. E esse cara aqui, uma tensão positiva. E também é bastante usado esse cara aqui, ó, o LM317. Ele também é um regulador de tensão. Você consegue mais ou menos, quando você vai usar potenciômetro, é bacana você usar o LM. Então, ele regula a tensão de acordo com o que você precisar, né? Tem um mínimo, tem um máximo lá, que daí teria que ver no datasheet dele. Só que a corrente que ele fornece é uma corrente bem pequena. Né? Corrente até 1 ampere, alguma coisa bem, bem pouquinha a corrente. Aqui tem olha a estrutura interna do 7805. A quantidade de componente que tem nesse chipzinho. Ele é tamanho sei lá, da barriguinha aqui do dedinho mindinho. Ele é bem pequeno, né? Esse componente aqui. E olha dentro dele a quantidade de transistor e de resistor que tem.
transistor, resistor, Zener, tudo isso daqui é a estrutura interna desse 7805. Olha o tamanho da tecnologia. Isso daqui a gente nem pode falar, ai, olha o tamanho da tecnologia, porque isso daqui já é um bem simples, né? Os microprocessadores, né, componentes de computador, são infinitamente menores. Mas, de qualquer forma, ó, esse cara aqui, ó, quantidade de componentes que tem dentro deles, ó. Só transistor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem um montão de transistor. Capacitor, ó o capacitor aqui, ó. Resistor, nossa, olha um montão de resistor que tem aqui. E é exatamente esse cara aqui, ó. 7805, a regulagem com Zener aqui, ó. Então, entrada, saída e o IND, né? O comum. Aqui, a estrutura do LM. O LM é bem bacana de trabalhar. O LM, de repente, se der um tempinho, a gente consegue trabalhar com ele no Proteus. Mas aqui, ó, o LM ele tem aqui, ó, um amplificador dentro da estrutura interna dele, ele tem um AO, né, um amplificador operacional, tem um diodo Zener, né, tem uma drenagem de corrente aqui, ó, tem 2 transistores, tem resistor. Então, esses chipzinhos aqui, geralmente ele tem um monte de componente interno. Uma fonte com o LM317. O LM317, a fonte vai ser mais ou menos desse jeito aqui, ó. Dá para quem tiver o Proteus, se quiser, depois eu passo esse circuito e pode simular isso daqui no Proteus, é bem tranquilo. Então, ó, tem entrada aqui, capacitor para melhorar o ripple, né? Tensão máxima aqui, o ponto mínimo. Aí, tem esse caso aqui, eu falei para vocês que com o LM dá para você alterar o valor da tensão. Então, aqui, ó, tem um potenciômetro. Então, digamos, eu preciso de uma fonte que varia de 5 volts até 12 volts. Uso o LM317, que é a melhor opção. Uma opção bem boa, na verdade. Não sei se é a melhor opção, mas é uma opção bem boa. Aqui, a gente tem alguns modelos de fonte. Ó, essa daqui é exatamente a fonte que a gente usa no Senai, né, da Menip. Opa! Essa fonte aqui que a gente utiliza no Senai. E aqui, ó, é uma fonte regulada, desenhada conforme diagrama de blocos, gente. Olha, exatamente essa estrutura aqui, tá? Eu já vou continuar. Professora? Professora, parou de funcionar? Tá mutado. Travou. Gente, me deem, por favor, 5 minutinhos. 5 minutinhos eu já retorno, tá? Aconteceu um imprevisto aqui. 2 minutinhos, na verdade, rapidão, tá? Já volto. Entendeu? Voltando, senhores, deixa eu só mudar o ambiente aqui.
Aonde nós paramos? Aqui, ó. Estávamos vendo o diagrama de blocos, né, da fonte regulada. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho a entrada em AC, né, em tensão alternada. A partir da entrada aqui, ó, eu tenho um transformador, nesse caso aqui é um transformador abaixador. Aí eu tenho, ó, os diodos retificadores. Aqui, ó, eu tenho uma ponte retificadora. Sempre que você vê essa estrutura aqui, ó, de 4 diodos enfileirados dessa forma, ele é uma ponte retificadora, tá? Professor, Pode falar. não tá aparecendo aqui. Sério? Pera aí. E tá aparecendo aqui para mim como se tivesse, se vocês estivessem vendo, sabe aquele contorno ali, ó? Tá aparecendo? Agora sim. Tá? Então, beleza. Então, voltando aqui, ó. Capacitor, que vai fazer o filtro, tá? Vocês lembram o que é o Ripple? Vamos só voltar aqui, ó. Para a gente ver a tensão de Ripple. Aqui, ó, eu tenho a tensão máxima e a tensão mínima. O Ripple seria essa região aqui, ó, entre um ponto máximo e um ponto mínimo que eu vou ter na minha estrutura, tá certo? Então, o capacitor, ele vai diminuir o valor daquele Ripple ali. Então, quanto maior o valor do capacitor que você colocar ali na saída do diodo, menor vai ser o sinal do Ripple, menor vai ser essa diferença entre um ponto mínimo e um ponto máximo da tua saída de tensão. Tranquilo? E nesse caso aqui, ó, ele tá com um regulador, um CI ou um Zener. Então, essa parte aqui vai ser ou que eu mostrei para vocês da família 78 e 79, ou vai ser um LM17 lá, que vai fazer a regulagem de tensão, ou você pode regular a tensão do Zener. Então, a fonte, ela sempre vai ter todas essas estruturas aqui. Então, se você quiser, eu coloquei o Proteus lá e eu quero fazer uma fonte só para ver se eu conseguir entender. Pode colocar um transformador, o que vai ter que ter? Diodo retificador, capacitor e um regulador de tensão. Se você colocar um capacitor muito grande ali, um capacitor com valor bem alto de capacitância, a tensão vai ficar tão regulada que você vai falar, nem vou precisar colocar o regulador de tensão, mas é importante você colocar o regulador de tensão, porque dependendo do valor da corrente, que a carga, né, que o componente que você for ligar na fonte, se for um componente que solicite muita corrente, ele vai dar uma queda de tensão bem brusca. Então, é bom sempre você colocar um regulador de tensão para a tensão ficar mais estabilizada. E aqui, ó, temos a saída, daí sim, a saída em tensão contínua. E olha que belezinha aqui, ó, uma fonte regulada. Só que olha essa fonte aqui, essa fonte é interessante porque ela tem algumas saídas, ó. Eu tenho uma saída mais 5 volts, tenho uma regulação de tensão com TIP 35. Então, isso daqui, ó, o que nós da mecatrônica precisamos saber? Fazer a leitura dessa fonte aqui. Vocês estão enxergando ou não? Senhores? Sim, professor. Então beleza. Se parar, por favor, dá um grito aí. Então, aqui, ó, o que você tem que tentar entender? Deixa eu assentar aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? O 7812. Lembra que eu falei para vocês que o 7812, ele vai te mandar uma tensão positiva? Então, essa fonte, ela tem uma saída 12 volts. E ela tem uma outra saída aqui, ó, 7806, ela tem mais uma saída estabilizada em 6 volts, tá? Aqui, ó, ela tem um 7912, isso quer dizer que além dela ter mais 12, ela também tem uma saída menos 12, certo? E também aqui, ó, ela tem mais uma saída aqui estabilizada em 5 volts, e tem mais aqui, ó, um potenciômetro
com esse regulador de tensão. Então, essa aqui seria uma fonte que ela tem várias saídas. Então, ela tem mais 12, menos 12. E tem um ponto onde você pode oscilar entre 0 e 12 volts. Tá vendo? É uma fonte, se for para você comprar uma fonte com todos esses detalhes aí, teria um valor bem significativo. Daqui, ó, o que ficaria caro se você para você comprar uma, para você montar em casa? A parte mais cara dela é o transformador, que tem em torno de R$24, se for de 1 ampere. Os demais componentes são tudo componentes bem baratos. Só o detalhe aqui, ó, como tem muito regulador de tensão, ó, o regulador de tensão, eu falei para vocês que ele aquece muito, então a gente tem um ventilador, ou eu teria que colocar aqui aquelas barras de alumínio lá que eu falei para vocês, né, que são os dissipadores de calor, ou uma ventoinha lá, alguma coisa para poder diminuir o aquecimento de uma fonte com essa estrutura. Olha aqui, ó, eu não tinha nem me orientado para isso daqui. 6 amperes, um transformador de 6 amperes é gigantescamente de caro. Essa estrutura aqui é 6 amperes, exatamente quanto fornece aquela fonte que eu falo para vocês que é o que a gente utiliza nos laboratórios, ó. Essa fontezinha regulada aqui, ó. Essa fonte aqui, como é que é a saída dela? Ela tem uma saída de 5 volts, que é o que vocês viram ali. Tem um mais e um menos aqui, ó. Aqui eu consigo, aqui a saída, se eu for usar só essa saída, eu tenho até 32 volts aqui. Até 32 volts aqui. E se eu quiser usar ela como uma fonte simétrica, eu também posso utilizar. Daí você tem aqui como você colocar ela como uma fonte simétrica, que daí aqui ela te fornece mais 12 e aqui ela te fornece menos 12. Então, esse esquema aqui, ó, é um esquema exatamente dessa fonte que eu estou mostrando para vocês. O que mais? Aqui, ó, diagraminha de bloco deles. Aqui, lembra, Rafa, que você entrou em contato comigo, eu falei sobre fonte chaveada. A fonte chaveada, ela tem essa estrutura. Ela é muito mais complexa. Ela é muito mais complexa de se trabalhar. Né? Pode ver que a estrutura de componentes dela já é mais diferenciado. O componente que ela utiliza aqui, ó, são componentes diferentes. Mas vocês agora já conseguem identificar os itens que ela tem, ó. Ela tem capacitor. O que a mecatrônica precisa saber? Ó, a mecatrônica, ela precisa identificar cada um desses componentes, ó. Aqui, o que eu tenho? Tenho diodo, tenho capacitor de 10 nanofarad. Eu tenho aqui, ó, esse vai ser o comum. Sim. Oi? Consegue só conferir? Ah, sim. Uhum. Só um minuto.
certo, senhores? Perdi o controle do portão da minha casa. Tá tudo aberto agora. Eu tô com 2 crianças em casa, tudo bem. Gente, eu voltei, eu tô gravando a aula, né? Confere pra mim, por gentileza, se tá gravando. Tá, beleza. Então, aqui, ó, continuando aqui, o que nós tínhamos lá? A gente estava falando sobre capacitor. E aí, ó, o capacitor é o que eu estava comentando com vocês, ó. O capacitor, ele vai evitar que essa tensão pulsante, ela chegue nesse zero aqui, ó. Então, quando você tem um capacitor, quando a tensão estiver subindo, o capacitor vai estar carregando. A partir do momento que a tensão a partir do momento que a tensão está descendo, né? Está diminuindo a tensão, o capacitor vai estar descarregando e vai evitar que a tensão chegue até o zero. Certo? Então, o capacitor vai fazer essa regulação de tensão para evitar que a tensão chegue a um ponto mínimo ali. Então, você vai reduzir o ripple e vai não vai ter um desperdício tão grande de energia, ou vai ter que colocar, se você não colocar o capacitor, o que vai acontecer? Aqueles reguladores de tensão, eles vão ter que trabalhar muito mais, né? Então, aí já fica mais complicado. O que mais? Aqui, ó, o capacitor que geralmente a gente usa para fonte, tá vendo esse capacitor aqui, ó? É um capacitor eletrolítico. E veja ali a capacitância deles ali, ó. 1000 micros. Você veja que está escrito 1000 micros. Então, sempre capacitor, lembra que eu falei que sempre capacitor é utilizado mais micro, nano e pico? Então, mesmo que eu tivesse ali, ó, poderia ser um capacitor de 1 mili, né? Mas 1 mili a gente não utiliza para carga de capacitor. Então, a gente usa sempre micro e pico. Por isso ali, ó, foi colocado ali 1000 micros e não foi colocado o 1 micro, certo? O que mais? Vamos ver aqui, ó. Então, aqui já começa a ficar mais repetitivo, né? Então, a gente tem aqui, ó, tensão subindo, capacitor descarregando, tensão descendo, capacitor descarregando, ó. Carregando, descarregando. E esse daqui, ó, esse espaço que vocês enxergam aqui, estão enxergando falando nisso? Esse espaço que vocês enxergam aqui é o espaço do ripple, né? Então, essa dali é a tensão de ripple. Uma coisa que se eu tivesse no laboratório, eu teria bem dificuldade para mostrar para vocês, né? Porque no laboratório não é todo mundo que consegue fazer todo esse processo das fontes. Beleza? Vamos para o próximo. Acabou o slidezinho. Gente, alguma dúvida nessa parte? Fica lá na frente, senhorita. E aí, professora? Alguma dúvida aqui? Pode falar. Esse ripo aí vai cair também na prova de quarta-feira ou quinta-feira? Não, na verdade, é importante você saber o que ele é, né? Porque é importante você saber o que é tensão de ripple. E você... Ó, vocês entenderam o que é? Eu não vou pedir para você, um capacitor para você reduzir a tensão de ripple. Alguma coisa, não vou pedir um valor de capacitor específico. Mas é importante você saber o que é cada uma das coisas, né? Que nem tensão de ripple, tensão de ripple ali, ó, você conseguiu identificar o que é, né? Sim, que vai ser o quê? Aquela tensão que vai ficar entre ali, ó, as duas partes, entre um ponto máximo e um ponto mínimo da tensão que você está recebendo. Certo? E como que você vai reduzir essa tensão de ripple aí? Você vai reduzir a tensão de ripple colocando um capacitor maior ou menor. Na fonte que a gente faz, geralmente no laboratório, se colocar o capacitor ali de 10 nano, você consegue ver o ripple. Só que como geralmente a gente trabalha ele a vazio, né, sem carga, quando você vai
fazer a verificação dessa forma de onda no osciloscópio, você vai perceber que nem vai aparecer uma forma de onda se você colocar um capacitor ali de 1000 micros, que nem esse daqui. Você vai ver que você não vai nem conseguir identificar o ripple, porque vai ficar tão perfeito ali a tua saída retificada que não vai ter nenhuma tensão de ripple medível, assim. Acho que a palavra mais coerente que eu poderia falar, você nenhuma tensão de ripple medível, assim, ela é bem pequenininha, por mais que você regule ali no osciloscópio, você não consegue perceber uma tensão de ripple. Tranquilo, gente? Mais alguma informação, mais alguma dúvida nessa parte? Tudo tranquilo? Tranquilo, Não tranquilo? professor. Tá tranquilo? Uhum. Certo? Mas nenhuma Pra mim equipe. tá tranquilo, daí não sei os demais, né? Mas nenhuma equipe para apresentar, gente? Ninguém? Anualidade, tia. Uau. Gente, vocês querem que eu disponibilize? Oi, pode falar. No caso, as pessoas que não vão apresentar, elas vão perder nota? Como que agora tu pretende fazer? Eu acho que a nossa apresentação estava tão tranquila, né, tão singela, que não tem muita justificativa, porque podia ter feito no celular, poderia ter feito que nem o Eduardo. Você viu que o Eduardo teve dificuldade para colocar, ele mandou para mim, a gente fez junto, né? Então não tem muito porquê não queria apresentar, gente. Poderia ter feito só uma leitura, me apresenta da maneira mais pode não fazer, não dar uma justificativa do que aconteceu. Teve um aluno que ele até agora, eu falei para vocês, ele não entrou, não conseguiu entrar no Teams, mas ele já me mandou domingo a apresentação dele. Gravou lá do jeito que ele pôde, ele gravou ele falando ali, mostrando no computador pelo celular, mas gravou e me mandou. Então, é esse perfil que a gente precisa, gente, perfil de esforço. Então, ó, eu percebo que esse meu aluno ele tem um pouco de dificuldade, mas, nossa, eu acho que tão feliz com a quantidade que ele se esforça, gente, que é a parte mais bacana mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então, mais nenhuma dúvida aqui? Tá tudo sossegado? Gente de Deus, perdi o controle do portão de casa. Não sei o que eu faço, tá tudo aberto. Eu tô falando com vocês, eu tô procurando os negócios aqui, imagina. Uau, Professor, que perigo. Pode falar. se você abrir o motor É isso que eu vou ter que o fazer, eu motor? não queria fazer isso. Então, eu vou ter que abrir o motor Então, e ele fechar tem... para ficar. Não, Deixa ele manual. ele tem... Não, na real, se você abrir ele tem um botão escrito aprender. Se você clicar, ele fecha o portão. Daí não tem como abrir, né, no caso, né? Pois é, será que eu vou ter que fazer isso? Eu estava conversando com vocês, fui lá, abri o portão, né? Recolhi as pessoas entraram, fizeram os drag night aqui. Ué, eu recolhi a pessoa aqui com o meu celular, com tudo, ainda bem que os caras imaginam ser pessoas de bem, né? E caramba! E coloquei devo ter engolido o controle, sei lá. Então tá. Continuando lá. Gente, vocês querem que eu disponibilize esse slide? É melhor, né? Vocês viram que eu tô bem tranquilinho. Acho que é melhor para dar uma lida, professora. Tem um resuminho ali, ó, bem bacana, né? Vocês podem dar uma lidinha. Aí, eu tinha preparado para dar aula só um período, né? Eu pensei que teriam mais pessoas apresentando, não estava no meu orçamento as pessoas não apresentarem, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, de transistor, gente. Transistor bipolar, deixa eu mostrar um slidezinho aqui para vocês. Só eu compartilhar aqui, criatura. Professora? Pode falar. Eu tenho uma placa aqui de um computador aqui. Uhum. Ele tem alguns capacitores. E um dos capacitores são de microfarad e de 10. Sim. Aí estava observando aqui que também tem um capacitor daquele lá que você falou que eu acho que é bonito o jeito que ele é instalado, sabe?
Ele tem umas perninhas bem micro, assim, sabe? Saladinho. Quais serão? São, deixa eu pensar. São os eletrolíticos, aqueles pretinhos, que geralmente tem um montão, né? Na placa do computador. Isso, exatamente. Muito eletrolítico. Então, esses pretinhos aqui são aqueles que você for ver na carcaça dele, ele tem polaridade, né? Ele tem um lado positivo, um lado negativo. Então, isso daí são as polaridades dele. Aí, deve ter também uns bem pequenininhos, que parecem umas bolachinhas, assim. Tem. Isso, então, desses aí são os capacitores. Você vai identificar o valor do capacitor pela numeração. Daí tem ali 104, 102, 100 alguma coisinha ali. Aí a identificação do valor da capacitância dele é um pouquinho diferente. Gente, vocês estão vendo aqui o slide dos transistores bipolar? Aham. Então, eu vou passar. Cara, aqui, ó. Gente, eu não sei se vocês copiaram alguma coisa. Eu vou pedir para vocês olharem copiarem esse slidezinho aqui para eu explicar para ficar mais fácil. Eu não vou pedir para vocês fazerem conta de transistor, mas façam a gentileza de copiar esse slidezinho. Que isso daqui é bem importante, isso daqui vai cair na tua avaliação. Eu vou ver se eu consigo desligar o portão lá, tá, gente? 1 minuto eu já volto. Tranquilo. Aqui, né, que tô com criança em casa, Deus. Acredita que o meu coisa com chave específica, ele não fecha por qualquer coisa, infeliz. Então, gente, aqui, ó, do transistor, aqui que eu vou começar a mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, o transistor, basicamente, ele tem isso daqui, ó. Ele tem um coletor. Estão enxergando o slide, não? Aham. Tá, então beleza. Para mim tá parecendo que vocês não estão enxergando o slide, gente. Então, se eu não mudar de slide, é por vocês me avisem, tá? Então, ó, basicamente, ele tem aqui, ó, um coletor, uma base e um emissor. Então, sempre Professor. a corrente... Oi, pode falar. Não A mudou. professora não tá aparecendo, não.
Agora apareceu. Então tá. Deixa lá se tá aparecendo agora. Apareceu? Uhum. Então tá. Então assim, ó, o transistor ele tem lá uma base, um coletor e um emissor. Ele sempre vai ter essa característica quando a gente estiver trabalhando com um transistor bipolar. Então, o transistor bipolar ele vai ter essa estrutura aí. Uma base, um coletor e um emissor. E sempre, gente, a corrente da base mais a corrente do coletor é o que vai dar a corrente do emissor. Então, a corrente do coletor mais a corrente da base é igual à corrente do coletor. Lembra que eu falei para vocês que... Então, deixa eu só falar sobre a estrutura primeiro aqui. Ó. Então, eu tenho uma corrente do coletor, uma corrente da base e uma corrente do emissor. Quando ele é NPN, eu tenho a corrente entrando pelo coletor, entrando pela base e saindo pelo emissor. Quando ele for PNP, é o inverso, né? A corrente ela vai funcionar exatamente igual. Exatamente igual. Na mesma proporção, no mesmo tudo. Só que, ó, a corrente da base mais a corrente do coletor vai ser igual à corrente do emissor nos dois casos? Sim. Porém, quando a estrutura é PNP, a corrente do emissor, a corrente vai entrar pelo emissor e sair pelo coletor e pela base. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, gente, a corrente vai entrar pelo emissor, sair pela base e sair pelo coletor, tá? Então, ó, mesma coisa aqui, ó. Só que você tem que tomar cuidado com a polaridade, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, a base é do material do tipo P, certo? Então, se a base é material do tipo P, para ela começar a conduzir adequadamente, você vai ter que colocar uma tensãozinha aqui, né? Lembra que vocês... eu não lembro quem que apresentou ali. Quem que apresentou, se não me engano, foi a Yasmin, que falou que o transistor precisa de uma pequena corrente da base. Isso mesmo. Então, eu tenho que estar entrando corrente aqui na base para que ele permita a passagem da corrente maior entre o coletor e o emissor. E aqui, ó, a mesma coisa, ó. Eu tenho que ter a base ligada no negativo para que ela possa sair pela base. Se a base permite que a saída da corrente ali, ó, então ela permite a passagem da corrente do emissor saindo pelo coletor e pela base. Então, a base é como se fosse o abre e fecha da torneira, né? Então, a gente tem duas situações básicas que a gente geralmente trabalha na mecatrônica do transistor bipolar, que é ele operando como chave e ele operando como amplificador de corrente. Quando ele opera como chave, basta você colocar corrente na base e ele abre a torneira, ele abre a porta, né? Na verdade, ele trabalhando como chave é um liga-desliga. Tem corrente na base, tem passagem de corrente entre o coletor e o emissor, ele vai ligar o equipamento que você precisa. Não tem corrente na base, não tem transmissão de corrente entre o coletor e o emissor, o circuito está fechado, está aberto. Certo? Ó, com corrente, aqui, ó, vamos falar nesse aqui, ó. Deixa eu ver se tem um circuito aqui que fique mais fácil de eu mostrar para vocês. Isso, ó. Nem aqui, ó. Que vai dar para vocês enxergarem. Eu gosto de fazer desenho de transistor. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho o slide, vou fazer um circuitinho para vocês verem, tá? Compartilhar e vamos usar o quadro de comunicação. Então, tem corrente na base? Vamos lá. Fechou. Tá demorando mais do que esperado. Aí. Pronto. Então, aqui, ó,
o circuitinho de transistor, ele vai ficar mais ou menos desse jeito, tá? Tem conta para fazer com transistor? Nossa, gente, tem conta para fazer com transistor até perder de vista, tem muita conta. A gente vai precisar fazer? Não, na verdade, na grade da mecatrônica agora, a parte de conta de eletrônica analógica tá muito mais tranquila, tá? Tá bem mais leve, então fiquem tranquilos. Mas, basicamente, assim, ó, a estrutura do transistor, quando for um circuitinho operando como chave, ele vai funcionar mais ou menos desse jeito, né? Ó, então, esse daqui, eu vou ter uma... Digamos que eu tenho uma fonte aqui, né? Uma fontezinha aqui. E aqui eu tenho um resistor do coletor. Um resistorzinho do coletor. Então, o que é importante saber? Digamos que eu tivesse 12 volts aqui. 12 volts. volts aqui, certo? Se, vamos fazer uma chavezinha aqui que eu esqueci de fazer. Vamos fazer uma chave aqui. Ó. Um circuitinho com do transistor operando como chave seria essa situação aqui. Digamos que você tem essa situação. Você está vendo que aqui, ó, eu tenho um circuitinho fechado? Só que aqui tem passagem de corrente? Não tem passagem de corrente, certo? Não tem passagem de corrente. Por quê? Porque a base está aberta. Então, enquanto eu não tiver a base fechada ali, ó, enquanto eu não tiver a base polarizada adequadamente, eu não vou ter passagem de corrente no circuito, certo? A partir do momento que eu fecho isso aqui, começa a ter corrente na base. Se tem corrente na base, a corrente começa a circular no meu circuito e nós vamos ter o transistor atuando. Então, sem corrente na base, o transistor funcionaria como uma chave aberta. Com corrente na base, o transistor funcionaria como uma chavezinha fechada. Tranquilo? E também tem uma outra maneira de atuação do transistor bipolar, que é ele funcionando como amplificador de corrente, tá? Então, nessa mesma base aqui, ó, o valor da corrente da base vai regular a quantidade de corrente que vai passar entre o coletor e o emissor. O que eu vou pedir do transistor para vocês lá na avaliação? Eu vou colocar a estrutura do transistor, tá? Eu vou colocar esse desenho, ficou medonho, né? Vou fazer um desenho melhor. Então, eu vou colocar para vocês a estrutura de um transistor. Eu vou colocar assim, ó. Ah, eu tenho um transistor e ele tá desse jeito aqui. Aqui e aqui, certo? E aqui, vamos só deixar ele mais ajeitado. E o que eu posso pedir para vocês colocarem na avaliação? E aqui. Gente, qual que é a base, qual que é o emissor e qual que é o coletor? Sempre, gente, nunca esqueçam, o emissor é o que tem a flechinha. O coletor é esse cara aqui de cima e a base é o que vai ficar aqui no meio. Então, a base sempre vai ser isso aqui. Então, ó, isso aqui vocês precisam saber. Base, coletor e emissor. Então, tem algum circuito onde a corrente na base, ela vai regular o valor da corrente que vai passar entre o coletor e o emissor. Então, uma pequena corrente na base, ela pode aumentar ou diminuir a corrente que está passando entre o coletor e o emissor, de acordo com o ganho do transistor, tá? Digamos que o transistor tem um ganho de 100, certo? Então, ó, digamos que na base esteja uma corrente de... corrente da base, digamos que a corrente da base seja uma corrente de 20 microamperes, tá? Então, a corrente que eu consigo fornecer para a base é uma corrente de 20 microamperes. E
eu sei que esse transistor aqui, ele vai ter que passar, trabalhando como amplificador de corrente, ele vai ter que permitir a passagem de uma corrente bem maior aqui entre o coletor e o emissor. Então, ele vai ter um ganho. Suponhamos que o ganho dele seja de 100, então a corrente do coletor, essa corrente que passa pelo coletor, que é essa corrente aqui, ó, corrente do coletor vai ser igual à corrente da base vezes o ganho. Então, quanto que é a corrente da base? A corrente da base é 20 vezes 10 elevado a menos 6. E o ganho? O ganho vale 100. Então, qual que vai ser a corrente que vai passar pelo coletor? 100 vezes 20 expoente a menos 3, ou para menos 6. E eu vou ter uma corrente ali na base de 2 miliamperes. Então, ó, digamos que a corrente da base fosse uma corrente de 20 miliamperes e o ganho do meu transistor fosse de 100, a corrente que passaria pelo coletor seria de 2 miliamperes. E se eu quisesse aumentar essa corrente, o que eu teria que fazer? Aumentar um pouquinho a corrente da base. Digamos que você aumente a corrente da base para 3, para 30 microamperes. 30 microamperes continua sendo uma corrente miserável, né? Só que, ó, 30 vezes 100, aqui, ó, já vai para uma corrente maiorzinha. Então, uma pequena corrente da base vai mudar o valor da corrente que passa do transistor. Uma pequena corrente na base vai controlar uma corrente maior entre o coletor e o emissor. Então, quanto maior corrente na base, mais corrente que passa entre o coletor e o emissor. Esse é o funcionamento do transistor operando como amplificador de corrente. O que ele faz? De acordo com o valor da corrente na base, ele aumenta e diminui a corrente entre o coletor e o emissor. Tudo bem? Estou falando demais? Sempre falo demais. Entenderam? Nossa, mas é bem simples, né, professora? É bem simples. E os cálculos, assim, eu sei que cálculo não é muito a área da mecatrônica para isso daqui, tá? Mas é que são cálculos bem simples mesmo, né? Então, os cálculos básicos da mecatrônica seriam exatamente isso, ó. Que a corrente da base é igual à corrente do coletor mais a corrente do emissor, certo? Então, isso tudo aqui, ó, é importante você saber, né? É a soma da corrente da base mais o coletor. Ai, que droga, ó, errei tudo, coloquei tudo errado. Corrente do emissor, né? A corrente do emissor vai ser igual à corrente do coletor mais a corrente da base. Então, a soma dessas duas correntes aqui, ó, vai me dar a corrente do emissor. Certo? E como que você vai calcular a corrente da base? A corrente da base depende do ganho do transistor. Aonde que você acha o ganho do transistor? No datasheet. Lembra do datasheet? O datasheet é aquele documento que fala todas as características do transistor. Então, você vai lá no datasheet, vai pesquisar esse transistor, de acordo com a informação que eu tenho aqui, ele pode ter um ganho de 250. Beleza? O que eu vou fazer? A corrente que vai passar pelo coletor vai ser igual à corrente da base vezes o ganho, né? Se o ganho foi 250, você vai descobrir lá qual que é a corrente do coletor. Se você sabe a corrente da base e sabe a corrente do coletor, sabe a corrente do emissor. Aí teria um monte de cálculo com relação a isso daqui, tudo utilizando lei de Ohm. Porque daí, se eu sei a corrente do coletor, eu sei a queda de tensão do resistor do coletor. Se eu sei a corrente da base, eu sei a queda de tensão do resistor da base, né? Daí tem vários continhos que não vêm ao mérito, mas todas elas a gente utiliza a lei de Ohm para fazer. Resistência, tensão e corrente. Até aqui, gente. Sobrevivemos? Super tranquilo. Super tranquilo, né? Então, aí, ó. Aqui, ó, todas as informações que eu passei para vocês, tá tudo aqui, ó.
Na verdade, eu dou aula muito de cabeça, né? A maioria, o Rafa pode me desmentir se eu estiver falando mentira, mas geralmente eu chego na sala de aula e eu vou dando aula, eu não planejo muito, porque depende muito da turma para ver onde a gente vai, onde a gente não vai. Então, eu não tenho aquela aula, hoje eu vou dar exatamente isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, sempre eu passo o conteúdo, mas mais pensando na turma do que numa coisa específica, assim, tem que cumprir exatamente isso aqui. Eu cumpro todos os dados, mas dentro do ritmo da turma, tá? Então, aqui, ó, tem todos os cálculos, então, se alguém quiser saber um pouco a mais sobre cálculo, gente, fique à vontade. Eu adoro fazer esses cálculos, para mim, me corta o coração de eu não passar muito cálculo para vocês aqui. Mas é que agora já mudou um pouquinho, né? Não precisa tanto cálculo para mecatrônica. Mas basicamente seria isso aqui, ó. Opa! Foi demais. Professora, pode falar. Quando que a senhora vai disponibilizar a aula, o vídeo? Agora não, eu tô colocando tudo sempre no celular. A de ontem não foi disponibilizada, né? Vocês têm que me lembrar um pouco antes, gente. Porque a minha internet hoje tá bem legal, assim, caiu e não consegui. Eu vi que caiu na hora do intervalo, eu fiquei desesperada, porque ninguém tinha aparecido. Daí eu vi você ali, daí de repente você saiu também. Falei, barbaridade. Nossa, tá horrível. É bem chato, né? Eu sei, eu te entendo. Te entendo totalmente, fique tranquila. Então, gente, alguma dúvida com relação a alguma informação até aqui? Eu acho que não, professor. Então, olha esse circuitinho lindo aqui. Vocês querem que eu faça um cálculo ou não? Eu tenho medo de deixar vocês preocupados, sabe? Por isso que eu tenho bastante cuidado com vocês, se vocês forem pensar. Eu adoro fazer cálculo, adoro fazer análise de circuito com transistor. Vocês não têm noção, para mim, é como sempre tivesse faltando alguma coisa quando eu não faço cálculo. Mas vamos tentar se atentar no que vocês precisam. É bem difícil para mim, vou falar a verdade para vocês. Chega a ser uma judiação comigo não poder passar muito cálculo disso aqui, mas tudo bem, senão fica muito diferente, né, da mecatrônica da noite e da tarde. Mas olha que belezinha esse circuito para a gente fazer análise, gente. Que pecado. Estão vendo ele? Transistor operando como chave? Estão vendo, gente? Gente, estão ouvindo? A internet caiu, professora, peraí. Eu não tô vendo ainda. Tá. Eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui essa Bagnite. E vou compartilhar o transistor operando como chave, gente. Olha que lindeza isso aqui. Olha quanto cálculo que dá para fazer com essa conta, meu pai do céu. Tá vendo? Esse aqui, ó, Agora transistor, isso, ó, transistor operando como chave. Ele como chave, o que você tem que tomar muito cuidado é que você fala, mas por que não liga direto se ele operando como chave? Por que não coloca direto o componente para ligar o equipamento? Porque assim, ó, você viu aqui, ó, aqui eu coloquei um exemplo um pouco mais fácil para você entender. Aonde tem esse resistor aqui, ó, gente, poderia ser qualquer coisa que vocês quisessem ligar. Até um CLP? Até um CLP. Eu tenho transistor que funcione lá com 24 volts? Tenho. Eu posso ligar um CLP, tá? Só que, de repente, você quer ligar esse Arduino ou esse CLP a partir de uma tensão bem pequenininha. Ou, como eu falei para vocês, eu quero a partir do Arduino ligar uma lâmpada no meu quarto. Você consegue ligar uma lâmpada no teu quarto com Arduino? Não consegue. Você consegue ligar a lâmpada do teu quarto com um relé? Consegue, com relé sim. Né? Só que um relé ele vai pedir um pouco mais de corrente. Então, o que você poderia fazer? Ligar a saída do Arduino com aquela tensão pequenininha e uma corrente pequenininha indo para base do transistor, indo para cá, ó. Pense que aqui, ó, no lugar de ter esses 6 volts aqui, ó, eu tivesse 5 volts e essa aqui fosse a saída do Arduino. Então, o Arduino manda sinal para a base, aí eu vou ligar o relé. Enquanto o Arduino não mandar um sinal para a base, eu não vou ter o meu
a minha lâmpada ligada. Então, o bacana do transistor é que você manda um sinal pequenininho e ele consegue comandar como chave um equipamento maior. Tranquilo? Estou tentando fazer vocês darem muito valor para o transistor, porque ele é muito bacana, assim, e nossa, aqui, cálculo que eu poderia fazer aqui nesse screen, são tanto cálculo, gente, eu poderia calcular aqui, ó, a queda de tensão no resistor do coletor, a corrente, só olhando por ele aqui, ó, a partir do momento que eu fecho essa chave, tem corrente na base, consigo calcular a queda de tensão do resistor da base, consigo calcular a queda de tensão no resistor do coletor, consigo calcular a queda de tensão que fica no transistor. Nesse caso, como ele está operando como chave, ele vai estar saturado e ele vai estar com 12 volts aqui no resistor, que a corrente vai ser bem alta, então vai toda a queda de tensão tá acontecendo no resistor. Eu tenho que cuidar, que quando eu começo a falar, eu desencano a falar e eu esqueço que vocês estão no primeiro período ainda, tá? Mas aqui tem um monte de cálculo que a gente poderia fazer. Não vou fazer, eu vou resistir bravamente, gente. Às vezes até eu não sei quão forte eu sou. Então, o transistor operando como chave eletrônica, isso daqui, muito provavelmente, quando tiver laboratório, a gente consegue trabalhar alguma coisa com vocês, tá bom? Menos ele funcionando como chave. Esse daqui a gente conseguiu ver o semestre passado, tá? Semestre passado, isso, semestre passado. Lembra, Rafa? Lembro. Esse é bem bacana. Tinha, só que foi bem na época da situação da aprendizagem, daí deu umas invertidas ali, ficou mais complicado, né? Mas dentro da possibilidade a gente vai trabalhar com isso aqui, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma informação? Mais algum? Na real, professora, eu acho até melhor ter aula assim, porque acho que a gente entende melhor, né? Se fosse em sala de aula, você ia estar explicando uma mesa, daí outra pessoa tem uma dúvida, daí aí você acha que você não consegue, né, conversar com todos, né? Aqui já é tipo meio geral, né? Claro que sim. Mas, gente, pode falar. Eu também acho melhor assim, que daí pelo menos pro primeiro período. Eu acho que a parte teórica, gente, a parte teórica, eu não sei como é que tá, o problema é que não é todo mundo que tem essa visão, né, é que vocês participam, quem participa tem essa visão, quem não participa ainda tá com muita raiva da aula online, gente, eu entendo os dois lados. Vocês viram que, como a minha mãe precisou sair um pouquinho, eu tive que ficar com as meninas, eu tive que pedir para vocês pararem um pouquinho, essa parte complicada, porque em casa a gente sempre vai ter alguma coisinha, algum imprevisto no Senai, já é mais garantido, né? O máximo que acontecer é algum professor ir lá para tirar sarro da vida de vocês, apesar de que lá na sala que vocês ficam no bloco 5 não tem esse risco. Mas se vocês estiverem no bloco de eletrônica, junto com os professores que são mais chegados, eles o tempo todo, eles entram na sala, eles fazem umas perguntas, dão uma tirada de sarro, isso é normal, tá? Isso é real. Não é? Professora. Eu lembro do Slash, cara. Do Thiago. Nossa, o Slash, queria tanto que ele ficasse nosso estagiário. Professora, pode falar. Imagine só, lá no interior, as crianças, internet, vamos usar a internet, ninguém tem internet. Sim, nossa. É complicado lá. Não, eu imagino. Acho que vai ser um ano perdido, sei lá. Não, isso que eu falei, é o que a gente comentou. Gente, eu vou parar de gravar, tá? Eu vou parar de gravar aqui conteúdo, aí amanhã a gente vai começar com um novo conteúdo, tá?